Beleza, vamos lá. Olha o banco novo da minha moto, ó. Que legal, né? Ai, peraí. Que tirar do Cavalex primeiro. Depois você senta confortavelmente num banco adaptado. Eu podia passar no Gessé, mesmo agora, né? Pra falar pra ele se ele tem alguma coisa que eu possa pôr aqui em cima, qualquer coisinha, qualquer banco, né? Mas quer saber? Eu vou pôr uma almofada mesmo. Sabe por quê? Põe a almofada, guardo aqui na minha bolsa, na minha mochila. Ah não, ainda vai estar a revoltinha, o assuntinho que, cara, eu sei que eu tô julgando, mas o assuntinho básico de que ninguém é Corinthians, ninguém é roubou, ninguém é comprou. E eles são assim, não adianta, não adianta. Até o Kleber, que não torce pra nenhum, ele vai falar que foi isso que aconteceu. Quando você for desviar de alguém, fazer alguma coisa assim, que influir na faixa em que você está, você pode dar a seta, vai. Ela tá bem pertinho da sua mão, assim, então facilita, tá? Bom, vai ser um pouquinho desconfortável ainda, a ida, mas devagar, tranquilo. Fechada a terça-feira, fechadas as atividades profissionais do dia 10 de abril. Saúde pra mim, de 2018. Podia ser Deus te crie, Deus te crie. Eu efetivamente não vou conseguir saber. É claro que se eu estudar história das expressões aí que existem no nosso dia a dia, eu posso descobrir. Mas Deus te crie é ótimo, né? É imbatível. Imbatível. Mais uma vez, não peguei assunto algum, não fui atrás de muita coisa, não. Portanto, a filmagem não deve ter muita graça. Eu tava com assuntos pendentes aí que eu falei algumas vezes. Isso aqui em algum outro momento eu falo, não quero falar disso agora. Obrigado, caminhãozinho. E vou ver se eu lembro agora no caminho. O pare não é pra mim. Na verdade, o pare não é pra ninguém, né? Amanhã eu trago de volta essa blusa, que eu tô sentado em cima dela. Tá ajudando um pouco, só um pouco, não muito. Mas estarei sentado em cima de uma almofada, sim, sim, sim. E é isso, né? Fazer-se o quê? Faz parte.
se eu consigo colocar uma musiquinha baixinha. Mas vou colocar baixinho para poder falar, para poder até falar o que eu tô ouvindo. Bruno Lineker, muito bom esse cara. Recomendo. Tá bem baixinho já. É ruim até de me equilibrar. A posição da minha coluna fica ruim. Esse música aqui, ela ou não, dá na mesma. Tá muito baixinho, insignificante. Deixa eu tentar limpar a fila, desligar, não precisa ficar gastando bateria por conta do que você não consegue aproveitar, né? Fico com medo agora de me ligarem, porque vai ser ruim pra eu ouvir, hein? Algum desvio, alguma coisa aqui? Ai, ai, ai. Hoje eu não vou inventar caminho não, vou pelo caminho normal mesmo, de sempre. Eu tenho que tomar cuidado sentado aqui, porque se eu for levantar em algum momento, eu perco a blusa. Porque eu não aprendi, poderia ter aprendido, mas eu não aprendi. A almofada, quando eu puser, eu vou prender. Prender com a aranhazinha, com o elástico aqui. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vendo um motocão aí, ó. Linda. Estilo que eu gosto. Só que parece que ele tava com o farol desligado, né? Ups. Continuo recebendo notificação do site de compras e tem umas 3 coisas que eram para ter chegado hoje. Mas dizem que é mais comum atrasado que cumprirem o prazo. Eu só estranhei essa camisa que eu tô aqui, ó. Essa blusa que eu tô. Comprei lá também. Paguei R$20. Ela tinha previsão de chegada
em 26 de abril. Ela chegou exatamente um mês antes, em 26 de março. Não queria ficar gripado não. Ai, ai, ai. Ai, pode ser só uma rinitezinha mais atacada, sei lá. Tá um pouquinho geladinho sim. Hoje eu podia ter vindo até com a outra jaqueta. A jaqueta, como costumam chamar, pena de ganso. As coisas se acalmaram um pouco. Claro, os militantes, fãs de Lula, estão no mesmo lugar, estão na mesma linha, estão conclamando aos quatro ventos a injustiça cometida, que eu compreendo, vamos deixar isso muito claro, que eu compreendo perfeitamente. Não, você vai esperar. Mas, já falei sobre isso, não quero falar de Lula de novo. Os torcedores do Palmeiras continuam revoltados e certos de que foi cometida uma injustiça. Não adianta, não adianta. Eu vou encerrar esse assunto dessa forma simples e clara. Se uma lei, a lei foi usada, deve existir para corrigir um problema. Se a lei for usada para esconder um problema, para defender uma coisa errada, ela perdeu o propósito, ela não é uma lei. Ela é um subterfúgio. Ai, que bonito. Saí, tive que entrar de novo. Porque o super bonito aqui tá um pouco a mais do que precisava ali. Mano, esse traje seu, tudo bem, você tá entregando comidas aqui perto e tal. Você não anda muito, né? Mas esse traje é um traje, que saudade do verão, que vontade do próximo verão, né? Pode ser até que a gente tenha em algum momento bastante calor e tal, mas daí a se entender short e camiseta é mais difícil, né? Tava pensando no Saulo, né? De manhã, no último vídeo, eu comentei sobre isso. E pensando em outras coisas, né? Pensando num tempo, né? Tempo paralelamente a morar aqui com o Saulo, eu estava trabalhando como contratado na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica havia absorvido, né, todo o sistema de fundo de garantia. A quem não saiba, fundo de garantia, que é aquela parcela que o empregador deve depositar de 8% sobre
sobre a incidência salarial mensal, para que quando o trabalhador for mandado embora, ele tenha este muito corretamente nomeado fundo de garantia, uma reserva para quando ele for mandado embora, para ele ampliar o seu ganho, uma poupança que o empregador paga, abre em nome de cada trabalhador, né? Registrado, CLT, regime normal, né? Regime mais comum até o momento, né? Talvez eu esteja falando isso, o Cauê não esteja entendendo nada, né? Mas enfim. E o fundo de garantia era administrado, as empresas pagavam para o banco que ela quisesse. A empresa pagava conta salário, o salário dos funcionários pelo Itaú, a empresa pagava o salário dos funcionários pelo Bamerindos, pelo Santander. Era esses bancos que recolhiam o fundo de garantia. Ela pagava as guias de fundo de garantia nesses bancos. E quando a pessoa sacasse, ela ia nesse banco. Claro que o valor ele era repassado do banco privado ao Ministério do Trabalho, enfim, as partes de controladoria da União, né? Que era o fundo de garantia que financiava casas, né, populares e mais um monte de coisa, né? Ainda é. E essa grita, hein? E de repente, isso, se eu não me engano, no início da década de 90, 91, 92, o governo decidiu unificar e fazer a administração e receber os pagamentos centrais brasileiros. E aí houve uma enorme contratação aqui na Caixa Econômica da Praça Roosevelt. Passei por ela hoje, na descida da Consolação, quando praticamente está acabando a Consolação. Do lado direito é a Praça Roosevelt. É uma praça interessante pra caramba. Entra aí no Google Maps e pelo Street View, vê se dá pra dar uma olhada nela, que é bem legal, viu? É uma praça interessantíssima. Ela, na verdade, é o sobrepiso do Minhocão, né? Tem uma intersecção ali embaixo do Minhocão, da 23 de maio, para Radial, para Moca, para todo aquele pedaço, né? Aquela intersecção. E é ali que a Praça Roosevelt é construída em cima e essas estruturas da construção foram aproveitadas para fazer umas coisas meio pós-modernas, assim. É legal, é interessante. E fomos para lá. Como eu tinha um bom cartaz na Top Services, que era uma agência, não sei hoje, né? Mas era uma agência muito grande. E para o nível de emprego que eu procurava, que é emprego segundo grau, né? Que é como se hoje você procurasse um emprego inicial para tecnólogos, né? Essas faculdades de 2 anos. Era valorizado, era procurado, com uma outra característica também, é que era... Eu vou por lá, não quero... apesar que parece que tá tranquilo. Vou por aqui então. Não vou. Vou dar uma variada mesmo, quero ir pela frente. E aí entrou aquela turma enorme, acho que 2 ou 3 turnos. E a época da minha vida era uma época bastante... Era essa aventura, né? Como eu estava falando de manhã, eu estava aprendendo, né? Eu continuo aprendendo, é lógico, né?
Mas eu estava testando, eu estava experimentando, eu estava desafiando, eu estava buscando, né? Tava buscando. Cara, é assim, é muita zoeira. Foi o tempo mais doido da minha vida. Tempo doido mesmo. Tempo. Tempo de. Como é que eu posso dizer? Tempo de tentar entender enfim, sem muita preocupação com a consequência, com aquela sensação de que não tem importância se não der certo, eu faço de novo, eu tento de novo, eu nem quero muito mesmo. Era essa irresponsabilidade básica que geria a minha vida naquela época. Então queria trabalhar, queria ter minhas coisinhas. E eram coisinhas, não eram coisonas, tá? Eu queria ter. Queria ter. É, pegar umas minas, básico assim. E eu não queria encheção de saco. Eu era bastante arrogante, por sinal. Eu era muito arrogante. Arrogante no sentido profissional. Não era um folgado que saía falando, que é? Isso aqui não. É o meu tamanho, cara. Eu sempre fui pequenininho. Eu nunca tive intenção de ser muito folgado. Mas um pouco eu era, sim. Um pouco eu era. Dizem que eu era até um moleque bonitão. As menininhas gostavam. É meio bobo. Eu acho que pra eu me definir, eu me defino dessa forma muito tranquilamente. Abobado pra caramba. Não tava muito afim de pensar melhor sobre as coisas, não. Eu me lembro que assim, a gente fez uma turma bacana. Na verdade, a grande maioria eram só colegas de trabalho, mas minha mãe uma vez me definiu dessa forma que eu nunca fui, que eu não era muito seletivo nas minhas amizades, então chegou, falou oi, contou duas piadas, era meu melhor amigo. Ai, que saudade do meu banco, mano. Seriamente pensando, viu? Minha mãe, apesar que não, eu vou por almofada, não tem importância. Isso aqui é a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, coração do Butantã. Dessas coisas que escapam assim, né? Não era um tempo de celulares, não era um tempo de computadores, muito mais do que uma simples linha de escada. E a internet era pouco usada até no profissional, até no trabalho, até no escritório. E-mail, nem pensar, os primeiros e-mails apareceram em 93, mais ou menos, aqui no Brasil, nas grandes empresas. Eu estava numa delas, que era a Ticket, a gente passou na frente hoje, ali na Paulista, e os primeiros e-mails não eram nem e-mails, era intranet, né? Era um e-mail interno, era uma caixa de diálogo para se mandar. Era um e-mail que nós temos hoje, claro, com bem menos opções, né? Tem uma moto aqui grudada na minha bunda. Só que como é que eu vou sair agora, bro? Você vai me esperar um pouquinho. Quando eu tiver uma brecha, eu abro pra você. Mas era
uma linha de troca de mensagens. Eu não vou parar pra você passar, bro. Olha só o que tem aí na frente. Interna da empresa. E me lembro de um aniversário, eu já tinha uma turma bacana e eu falei pro pessoal, a gente escolheu um barzinho no Bexiga, né? E eu escolhi um barzinho do Bexiga e chamei o meu irmão, Mauro. Quando era isso? Acho que 92, 91, 92, não era mais do que isso. A imagem é em preto e branco, né, cara? Bela moto, bro. E como eu também não sabia falar exatamente a localização do barzinho que ia ser, a gente combinou de se encontrar, acho que na Barão de Tapetininga, uma coisa assim. Lugar conhecido pelos dois, né? E aí ele demorou pra caramba, tadinho, tal. Ele veio com a Elsa. E foi uma delícia ele ter ido no meu aniversário. Que gostoso. Que gostoso. E eles dois, né, eles terem ido, foi bacana, foi uma manifestação de carinho que eu senti muito. Nós não tínhamos essa ligação tão forte. Um pouco só, assim. Embora bem mais forte, começou a ser forte a partir dos meus 19 anos de idade. Saiu da relação infantil de irmãos, né? De se brigarem, de se provocarem, de se irritarem. Porque foi quando eu fui pro quartel e aí eu tomei uma lição de humildade gigantesca e contei muito com meu irmão. Ele sentiu bastante a minha convocação pro quartel. Deu para perceber isso. Então ele às vezes me emprestava moto para ir trabalhar e pegava um ônibus horroroso para ir pro trabalho dele. Eu me atrasava um pouco e tal. Tá entrando na reserva. Esqueci disso. Tudo bem, amanhã de manhã eu coloco gasolina. Hoje eu não vou fazer nada. E pra você ter uma ideia, eu não levei nada de lá da Caixa Econômica. Nada. Eu namorei a Cristiane, uma menina bacana pra caramba. Uma menina simples demais. Pessoa bacana. Uma menininha. Eu tinha meus 22 por aí, ela tinha 18. Não era nenhuma enorme diferença. Estávamos na mesma faixa. Passamos por uns aperreios, porque eu na verdade, porque eu quis, né? Mas depois disso as coisas começaram a melhorar um pouco. Na verdade minha vida começou a tomar um rumo realmente quando eu encontrei Dona Gláucia. O momento meu já era melhor. Meu momento profissional estava crescendo, estava começando a conquistar um pouquinho, estava começando a ter mais ambição, no sentido bom, né? No sentido de, não quero mais nível secundário. E aí eu fui pro nível superior, né? Não superior no sentido do que eu tô agora, né?
Ai, 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 não, não, não. O cara sequer tá com capacete, cara, na bicicleta. Então, não vou nem encrencar com mais nada, porque ele tá correndo um risco enorme, enorme, enorme. O meu obrigado e parabéns tem limites, né? É, então, um pouco depois eu saí, né? Mas eu fiz umas amizades bacanas lá. Foi lá que eu conheci o nome Cauê, né? Olha só, olha a lembrança. O Wilson era um funcionário da Caixa, era um, era um supervisor, né? Um líder de linha de serviço, né? Serviços de digitação. E ele namorava uma menina muito bonita, linda menina, não lembro mais o nome da menina. Mas ela era uma graça em todos os aspectos, essa menina. E ela era muito amiga da Cris, minha namorada, minha namoradinha. A gente saiu algumas vezes, a gente comeu umas pizzas, a gente foi na casa dele uma outra vez e lá eu conheci o filho dele. Ele tinha sido pai novinho, né? E alguns fins de semana ele levava o menino pra casa dele, e num deles a gente foi pra lá e lá encontrei o Cauê. O Cauê era um menino lindo, menino bonzinho, menino espertíssimo. E a gente se apaixonou pelo Cauê. E é por isso, filho, por causa de uma criança muito bacana que eu vi uma única vez, tão lindo quanto você, que eu escolhi esse nome. Eu gostei do nome e gostei da criança, né? Tive a união das duas coisas, né? Eu achei o nome muito bonito e achei o menino, não precisava achar, o menino era aquilo mesmo. Hoje é provavelmente um adultão aí, espero que tenha bons valores e espero que o Wilson esteja bem também. É, a história da própria Cris, a gente tinha uma turminha básica que saía para tomar cerveja, trabalhava no mesmo horário, volta e meia e tal. E tinha um cara que a gente filosofava junto, que era o Celso. E um dia o Celso me confessou que ele gostava, ele era apaixonado pela Cris. E eu achava a Cris bonita, mas assim, eu não tinha nada com ela. E até depois que o Celso falou, eu falei, deixa eu. Mas ela também nunca me ficou, nem, não me demonstrou, né? Eu não vi. E aí, engraçado, nessa festa de aniversário aí, que o Mauro foi e tudo, depois o Mauro foi embora. Tadinho, o Mauro não tinha ido sem carro, sem nada, acho que ele não tinha. Acho que o Mauro era um estagiário da Eletropaulo, meu amigo, e a Elza era uma estagiária ali na Consolação. Não lembro, de um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia civil, enfim, ali na Consolação. Passei na frente hoje também. E aí eles foram embora logo, né? E a gente continuou, tal. A minha caixa de cerveja que eu paguei, quando eu cheguei, porque eu demorei, né, esperando uma hora, quando eu cheguei já tinha ido embora, né? Então a gente foi nas nossas contas mesmo, no nosso dinheiro mesmo, né? Já tinham tomado. E aí duas coisas, né? Há um tempo antes eu tinha saído com uma menina, uma vez só, que era a Fátima. A Fátima era uma menina Estrepolias. A Fátima era uma menina, era uma líder de sessão maravilhosa, no sentido que um homem olha, né? Era cearense, loira, bonita demais, bonita, gostosa, tudo, né? E a gente saiu uma vez, depois ela não quis mais me dar bola. E eu queria, mas não rolou. Beleza, um dia me conformei, né? Tudo certo. E aí nesse meu aniversário, uma colega em comum virou pra mim e falou: sabia que a Cris gosta de você? Opa! E o Celso não estava lá e tudo, e já tinha rolado muito tempo disso. Falei, pô, não sei de nada.
Fui lá e conversei, fiquei com a Cris. E a gente se gostou e começou a namorar. A gente namorou mais de um ano. Mais de ano. Por isso que aconteceram algumas coisas meio assim. Eu tomei as dores dela, tentei salvar a vida dela nas confusões da família. Ela tinha uma família, coisa complicada, de vários irmãos e um pai que uma outra vez batia na mãe e tal. Coisas, infelizmente, que até os dias de hoje ainda existem nesse país. E deu pra perceber naquele dia que a Fátima queria alguma coisa, mas não foi. Eu não usei a Cris pra tripudiar da Fátima, muito pelo contrário. E depois eu fui conversar com o Celso no dia seguinte, ele ficou sabendo e tudo. Fui conversar por uma questão de consideração. Ele tava muito mal, ele tava puto comigo. Tava mal, assim, tipo, falando baixo comigo, quase chorando. E eu quero que ela seja feliz, cuida bem dela e tal. Enfim. Depois isso se tornou resolvido, mas lógico, nunca mais o meu convívio com o Celso foi o mesmo. Perguntei pra Cris se tinha alguma coisa, tá? Ela falou que nada, nunca. Só que ela sabia que ele gostava dela e tudo, mas ela nunca iludiu, nunca correspondeu, nunca nada, né? E estripulias da juventude desse baixinho, quase careca, de barba branca, né? Tiozinho. Já fui gente também, já brinquei, já curti, mas eu não... Eu posso mergulhar nessas estripulias, não ter distribuído mágoas pelo mundo. Os valores que eu tinha de garoto, e acho que um conceito de tratar as pessoas, mesmo no meu tempo de zoeira, um tempo da gente não pensar muito nos outros, eu não fui muito de sacanear as pessoas, né? Vai ser nesse ou no outro, fi? Você vai ficar nesse? Então tá bom, eu vou no outro e já vou agora. Mas foi um tempo legal. Nossa, como eu bebia, mano. Exageradamente. Até porque eu também não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. Mas era o nosso bairro do Itaim, ali onde eu morava, era bonito pra caramba. É o bairro que você nasceu, filho. Ali Itaim Bibi, quase Vila Olímpia. Bairro lindo. Eu adorava ficar sozinho no apartamento. O apartamento era muito simples. O apartamento era chique. O interior, a decoração, tudo era muito simples, né? Eu tinha uma caminha de casal. Enfim, tempos nostálgicos, mas sem aquela coisa do nostálgico com dor. É um nostálgico gostoso. Lembrar algumas zoeiras e tudo certo. Depois disso, para finalizar, em meados de 93, eu comecei a trabalhar pela Ticket, né? Fazer os temporários na Ticket. E entrei e fiquei até 96, e nesse ínterim conheci Silvana, e nesse ínterim conheci a irmã dela, Gláucia, e há 24 anos estamos juntos, fazendo o possível para nos fazer felizes. É isso aí, gente, até mais.